Vamos lá? Vamos lá, então. Ó, para nossa receita, a gente vai começar pelo Recheio. recheio, que é o bacon. Ó, vamos lá. Toucinho, muito bem, ó, tá vendo? Eu falei e eu faço. Ó, toicinho picado, não tem segredo. E o que a gente precisa aqui, ó? Aqui você tá usando 500 gramas, né? Meio quilão. Ó lá, meio quilão, você tá correta. Aqui, pessoal, eu vou colocar e ele vai aqui num fogo moderado e fritando, né? Só que é na própria gordura. A gente não vai colocar mais gordura porque aqui tem, né? Aqui já serve. E não vai dispensar gordura, porque nós vamos usá-la na receita para dar mais sabor, para ficar mais gostoso. Que tem todo o sabor, né, essa gordura aí. Tem todo o sabor, exatamente. Tem muita gente, principalmente em sítio, que eles vão tirando a gordura do porco, dos pedaços do porco. Vai armazenando, né? Vai guardando. Guarda para fazer o porco em lata. É. Ou então para deixar mesmo numa vasilha. Aí você tem gordura, você tem sabor e é natural. Então vamos lá. Aqui enquanto ele vai na manha acontecendo, eu vou aqui do lado fazer a receita. A Biane, para a nossa receita, minha querida Biane, o que nós vamos precisar? Nós começamos com um ovo. Um ovo, legal, foi. Meia xícara de chá de óleo do toucinho. Óleo do toucinho, tá aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. O óleo que ficou lá, o resíduo dele, eu peguei pra cá, ó. Meia xícara, foi. Legal. Ok, uma colher de sopa de sal. Colher de sopa de sal, foi. Uma colher de sopa de açúcar. Açúcar, sempre tem essa coisa do açúcar e o sal, né? Então, o quê? Dar uma equilibrada no gosto? O que é? A história do açúcar aqui, como o pão é muito grande, essa quantidade de açúcar vai alimentar o fermento. O açúcar, ele não vai deixar o pão doce, mas ele vai ajudar o fermento a crescer, ter mais força e ele vai dar cor no pão. O pão, ele tem a cor por conta do fermento. Por conta do açúcar. Na quantidade correta, não fica nada doce. Olha, legal. Balancear o salsinha para deixar a massa um pouquinho salgada. Deixa eu colocando já na Então agora, ó, 2 envelopes de fermento biológico seco instantâneo. Exatamente, já foi. 4 xícaras de chá de água. Tranquilo, hein, pessoal? Se na sua região, quando vocês forem fazer o pão, tiver assim muito frio, o que vocês fazem? Pode aquecer um pouquinho a água, mas bem pouquinho, viu? Não tem necessidade. Não tem. Bem pouquinho para agilizar o processo do pão crescer. Tá. Que mais, Abi? 8 xícaras de chá de farinha de trigo. Tá aqui, 8 de farinha de trigo. Aí eu vou colocar metade agora e a metade depois. Tá. Tudo no mesmo processo, ó. Coloquei a farinha e aí você vai colocando os ingredientes e vai incorporando. Mexendo tudo com a colher mesmo. Com a colher. Eu gosto de fazer assim, uma vasilha, que aqui é um bowl de vidro, uma coisa chique, mas uma vasilha que você tenha na sua casa. E uma colher, a coisa já vai acontecendo, ó. Ele tem que ir misturando. Os ingredientes, eles necessariamente têm que ficar homogêneos. Se não misturar bem, não desenvolve bem a nossa massa. Agora eu vou colocar o fubá. Quanto tem de fubá, Bi? 3 xícaras de fubá. Olha lá, lembrando que a receita completa está no nosso portal a12.com/Santa Receita. Isso mesmo. E se vocês repararem, eu coloquei quase que 2 vezes a quantidade de farinha para de fubá, né? Sim. Porque só de fubá ia ficar um pão assim muito firme. Para ele crescer assim, ter essa estrutura, só o fubá não ia rolar, né? É, fica macio, exatamente. Tem um pão português que se chama folar. É um pão parecido com esse grandão, só que ele vai linguiça também. Por que eu estou dizendo isso? Porque a cultura da gastronomia, de regiões ou países, não importa, elas vão se misturando. Então, se de repente você tiver na sua casa lá uma linguiça ou 2, coloca. Fica tão gostoso, fica né? bom. Eu gosto aí também. se alguém falar assim, mas eu gosto de frango. Júlio, eu posso fazer com frango? Pode. Te sobrou lá um frango assado, você não tem o que fazer. Faça essa mesma receita e coloque uns pedacinhos de frango assado. Você pode colocar o que você tiver vontade. Tudo fica bacana e fica gostoso, ó. Tá vendo a textura que ela vai ficando, pessoal? Quase que eu já não consigo mais misturar com a colher. E aí sim, eu vou agora com o restante da farinha. Fica bonita a massa. E vai misturando. É, né? Ô, Rogerinho. Diga, Júlio. Há quanto tempo você não mexe assim uma massa de pão? Essa semana você mexeu uma massa de pão? Não, é só olhei. Essa semana estou fazendo um intensivão aqui. O intensivão. E você, Abi? Quanto tempo você não mexe uma massa de pão? Olha, pão, acho que faz tempo, mas bolo não.
Bolo sempre, né? Bolo eu sempre Você tá faço querendo uma fim de ajudante, semana. é isso? É, acho então, que tá eu querendo. tava pensando que aqui a massa ela já tá ficando quase pronta, eu vou começar a misturar. E eu tava pensando que, de repente, vocês dois... Uma coisa legal para que as pessoas vejam em casa, que apresentadores Põe a mão na massa? também põem a mão na massa. Então, né? vocês podem fazer uma massinha menorzinha, a gente vai boleando, vocês boleiam duas pequenas. Pode e ser. eu uma maior. O que você acha do desafio? topo. Eu topo Eu o topo. desafio. Eu Então topo o vambora, ó. desafio. Eu vou fazer por você, tá? Você faz pra mim? Eu represento. eu Tá, Você vai tá bom, representar? Tá bom, Vou, já vai. vou tirar a aliança Mas, ó, aqui. já falei que Pronto. não nego, se Ui, eu vou precisar, entregar na pode sua me mão, chamar, né, aliança? tá? Ó a responsabilidade, viu? E Reloginho. o relógio também, ó. Vou tirar, ó. Tá? Boa, isso Vou é importante. lavar as mãos. Eu já deixei um pano Certo? ali. Eu não sei porque eu achei por que talvez isso. você não fosse recusar o desafio. Você achou que eu fosse me recusar? Não, que não fosse. Ah, tá. Já deixei ali pra Já você um deixou pano. pronto. Então vou lavar Vamos as fazer o mãos. Já deixei seguinte. tudo no jeito, Rogerinho. Enquanto vocês vão amassando aí a massa, os meninos ficam meninos na se sujam com cozinha. farinha. E as mocinhas, não. E aí, como é que estão esses homens na cozinha? Olha aqui, Abi, ó. Ah, ele já olha está paramentado. isso, minha gente, que maravilha! Já estou Adorei. aqui de avental e tudo, preparado para esse desafio. Não sei se Pra vai dar mão na muito massa. certo. Então vamos lá, Mão ó. na massa, Vou deixar literalmente. esse lado aqui do lado do chefe pra você. Vamos junto que não tem erro. Eu comecei aqui a misturar a massa, que ela já estava homogênea. Tá. Aí eu quero passar pro Rogerinho, pra ele fazer junto comigo, ó. Farinha para nós dois. Joga um pouco de farinha em cima. Vamos lá. E aí você vai pegando a massa, ó, de fora para dentro e empurra. Assim, ó. De fora para dentro. Tá vendo a pontinha? Pega a ponta, põe para dentro. Isso, é isso aí, ó. Pode colocar as duas mãos. Vamos sujar as duas mãos, Rogerinho. É isso aí. Firme. Força da peruca, companheiro. Vambora. Jogar mais farinha. Pera Joga aí, mais pronto. farinha. Grudou, você? Grudou, vai colocando Gente farinha, do sem céu. dó, hein? Aí, Eu ó. só observo. É, só não pode sujar a Abi, porque a Abi é Abi. menininha, docinha, a gente não pode sujar com Vim farinha. fazer um dia igual você fez com a Claudete, né? Com a Claudete? Olha, foi uma coisa assim tão sem querer, Foi muito tão sem querer. espontânea. E é isso, ó, tá vendo, pessoal? A gente vai misturando e a massa, vira ela ao contrário agora, Rogerinho. Tá vendo, ó? Ela vai ficando Olha lisa, a aí. minha e a dele. Olha aí. Nessa hora, a gente volta ela ao contrário, onde estão as dobras, e vamos colocar um pouquinho do bacon. Tá. Aqui eu já tenho o toucinho, ele já frio, tem que usar ele frio. Vamos colocar aqui no meio, tá bom assim pra você. Certo, tá ótimo. E o meu aqui, a massa é maior, tem que ir um pouquinho mais. Tá. Olha lá. Olha aí, E aí agora olha. você aperta, põe força. Essa hora o pão não tem problema, ele não vai morrer, não vai estragar. Tá. Força no pão, e aí você pega e aperta. Tá esperando Vambora, isso. vambora, Apertar. companheiro. Vai lá, Apertar. Vai apertando, força aí. ó, e ela vai rasgar, não tem problema. Vai rasgando. É isso normal. mesmo? Ah, tá. Porque o que acontece? A gente tá fazendo como se fosse um panetone, né? Só que é uma receita eu ia salgada falar. com uns pedacinhos de uns cubos de toucinho. Ó o meu aqui como rasgou e ficou toda... É, o meu Todo também, ó. o Achei que eu toucinho já tava exposto. fazendo errado. Não, você tá ótimo, é, É, assim o mesmo. Rogerinho tá marrom. Não, o Rogerinho tá top, o cara tá um padeiro, meu. Você tem uma veia de padeiro. Tá vendo só? Você não sabe. A Biana a gente precisa descobrir ainda se é confeitaria, se é garumanjê que é pra família saladas. é boa de cozinha. Minha Mas, ó, família se tudo for pra trabalha em escolher, cozinha. eu escolho esse aqui que tem mais recheio. Do Rogerinho parece que tem pouco, não tô Não, é vendo porque a massa aí. do Rogerinho é menor. Menor, Não, mas não tem menor. problema. Peraí, a gente resolve Mais? aqui, ó. Põe mais Mais recheio bacon aí. pro Rogerinho, ó. Olha aí. Olha lá, ela reclamou. Tá me Freguês ajudando, quem né? manda é o cliente. Ah, sempre, sempre. Freguês sempre, reclamou, a gente coloca mais, hein? Pronto, ó Nossa, lá. Rogerinho, eu estou te apoiando. Agora tá top. Agora tá top. Agora A tá. Biane, passa pra mim essa assadeira aí, que a Passo. gente já vai colocar nela. Olha só, pessoal, aqui eu tenho uma assadeira dessas descartáveis. Eu passei margarina Tá. pra untar e passei em volta fubá, né? Fubá. Tranquilo. E aí o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar, só que agora eu vou usar sua massa, tá? Tá, pode usar. Eu vou usar sua massa junto, viu? Então agora eu quero esse pedaço. Eu vou prender a sua massa na minha, porque aí vai dar a receita certinha, ó. Tá. Vocês viram como é fácil, é tranquilo de fazer. É fácil. Muito. Vou trabalhar essa massa. Não é? hein? E Muito quando boa. você usa uma assadeira descartável, se ela dá uma sapecadazinha, você não precisa lavar. Usou, é descartável. Descartável. Vai embora. Olha o pão. E olha só, pessoal, depois que nós pegamos a massa, Tá. colegas, padeiro adjunto, Ótimo. a gente vai apertar assim. Aperta aí, Rogerinho. Aqui. Força, não Aí. tem problema. Pode. Aí fala assim, mas o pão não pode Espalhar, amassar. espalhar. Vai espalhar. Tá. Senão o pão morre. Morrer é que não cresce. Nessa hora você pode tudo com pão, hein? Nessa hora você pode tudo com pão. Tá bom assim? Tá ótimo. Agora, Rogerinho, pronto. faz favor, pega o fubá, polvilha Pra por polvilhar, cima. né? Atenção. Isso. Aê. É meia xícara de fubá. É isso aí, meia xícara de Tudo? fubá. Pode ser tudo? Manda tudo, companheiro. Vai tudo? Você que manda, Então, isso aí é a gosto. É igual sal na feijoada, você põe a quantidade que você quer. Ah, isso aqui é bom demais, né?
Olha lá, ó. Pronto, tá aí, bom tá vendo? assim? Tá Tranquilo. bom? Aí esse pão, gente, olha que bacana, ele vai crescer mais ou menos 1 e meia. E desse tamanho que tá aqui, ele vai ficar assim. Uau! 1h30. Esse eu já Que fiz antes. lindo. Estão vendo? Estão captando? Eu gosto de mostrar bem o antes e o depois, para que vocês em casa possam representar exatamente o que a gente faz aqui no programa. Verdade. É desse jeito. E agora ele vai pro forno mais ou menos 1h20, 1h30, no Tá. forno a 180 graus, e a gente já tem ele no forno para tirar a qualquer momento que vocês desejarem. Então eu vou Vamos deixar ver. vocês observando aí essa massa, pra gente É? esperar e tirar do forno só quando eu voltar, pode ser? Pode. Muito bem. Vamos cortar? Vamos cortar então. Fica Olha o barulhinho. essa casquinha aí. Bom, hein? Olha a casquinha. Crocante. É crocante. Quentinho esse pão. Olha a fumaça.